Hoje vamos falar sobre um tema que gera muita confusão entre os brasileiros com idade entre 18 e 30 anos. Quanto você realmente precisa para ser rico de verdade? A maioria das pessoas acredita que riqueza é ter um saldo alto na conta, um carro zero, viagens internacionais ou seguir perfis de milionários nas redes sociais. Essa visão é alimentada por conteúdos que vendem um estilo de vida como se fosse resultado de inteligência financeira. Na realidade, esses símbolos materiais muitas vezes escondem dívidas, gastos excessivos e falta de planejamento. O que estamos chamando de rico hoje é, na maioria das vezes, apenas alguém que gasta mais do que deveria. Ser rico não é sobre aparência, mas sobre autonomia. É a capacidade de viver sem depender de um salário mensal. É poder dizer não a um emprego tóxico, a uma carga horária abusiva, ou a um projeto que não faz sentido para você. No Brasil, dados do IBGE de 2024 mostram que 62% dos jovens com renda acima de R$ 10.000 por mês ainda vivem no limite do orçamento, sem reserva de emergência. Isso significa que, mesmo com uma renda alta, eles não são ricos, são apenas consumidores com mais acesso a crédito. A riqueza verdadeira é medida pela capacidade de gerar renda passiva suficiente para cobrir suas despesas essenciais. Quando você entende isso, o foco muda, de acumular bens para acumular ativos. Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso, como um imóvel alugado, ações que pagam dividendos, ou um negócio automatizado. Um bem de consumo, como um relógio ou um carro, nunca será um ativo, ele só desvaloriza com o tempo. A ilusão da riqueza material é especialmente perigosa para jovens que estão começando. Eles veem colegas comprando celulares caros, fazendo viagens internacionais e celebrando lucros em criptomoedas voláteis, e acreditam que estão atrasados. Mas a verdade é que essas pessoas estão, na maioria das vezes, financiando um estilo de vida que não sustentam. O verdadeiro indicador de riqueza não é o que você gasta, mas o que você mantém. E o que você mantém depende diretamente da diferença entre sua renda e seus gastos, o famoso gap de poupança. Muitos jovens confundem renda alta com riqueza. Ter um salário de R$ 15.000 por mês não te torna rico se você gasta 14 mil dele. A riqueza é construída com o excedente, não com o total. No Brasil, o jovem médio que investe começa com uma taxa de poupança de apenas 8% da renda. Para alcançar a independência financeira, essa taxa precisa estar entre 20% e 50%, dependendo do estilo de vida. Isso exige disciplina, mas também clareza sobre o que realmente importa. Liberdade, não ostentação. Outro erro comum é acreditar que riqueza é um número fixo. Muitos dizem: quero ter R$ 1.000.000 para ser rico. Mas R$ 1.000.000 em 2025 não tem o mesmo poder de compra que terá em 2040. A inflação corrói o valor do dinheiro ao longo do tempo. Além disso, o quanto você precisa depende diretamente do seu custo de vida. Um jovem que vive em Florianópolis com R$ 6.000 por mês tem necessidades diferentes de outro que vive em São Paulo com 12 mil. Portanto, riqueza é relativa, não absoluta. O conceito de rico precisa ser redefinido com base em autonomia, não em consumo. Ser rico é poder acordar e escolher o que fazer com seu tempo, sem precisar trocá-lo por dinheiro. É poder cuidar da saúde, da família, do desenvolvimento pessoal, sem a pressão de um salário. É ter opções. E essas opções só surgem quando você constrói um portfólio de ativos que trabalham por você. Isso leva tempo, consistência e paciência, qualidades que redes sociais não valorizam. Ainda assim, muitos jovens querem atalhos. Acreditam que um único investimento em criptomoedas, um NFT ou uma startup vai transformá-los em milionários da noite para o dia. A realidade é que ganhos rápidos são raros, arriscados e insustentáveis. A riqueza duradoura é construída com pequenos hábitos diários: poupar antes de gastar, reinvestir os rendimentos, evitar dívidas ruins e manter o foco no longo prazo. Não há mágica, apenas matemática. A mídia e o marketing financeiro muitas vezes promovem uma versão distorcida da riqueza. Bancos vendem planos para milionários, fintechs anunciam rendimentos de 20% ao ano, e influenciadores mostram viagens pagas com cartão de crédito.
Tudo isso cria uma falsa expectativa de que riqueza é algo que se alcança rapidamente e com pouco esforço. A verdade é que a maioria dos verdadeiramente ricos no Brasil não está nos holofotes. São pessoas discretas, com patrimônios bem distribuídos, baixas alavancagens e hábitos conservadores de consumo. Portanto, o primeiro passo para se tornar rico é mudar a mentalidade. Pare de comparar seu patrimônio com o de outras pessoas. Pare de achar que precisa provar sua riqueza com bens materiais. Comece a medir seu progresso pelo quanto você consegue viver sem precisar trabalhar, não pelo quanto você consegue gastar. A riqueza verdadeira é invisível, ela está nos juros compostos, nos dividendos acumulados, nas escolhas inteligentes feitas em silêncio. E isso nos leva a uma pergunta crucial: quanto você realmente precisa para viver sem precisar trabalhar? A resposta não é um número mágico. Ela depende do seu estilo de vida, da sua localização, da sua saúde e dos seus objetivos. Mas há uma fórmula simples que pode te ajudar a descobrir isso, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A chave para saber quanto você precisa para ser rico está em uma equação simples, mas poderosa: a regra dos 25x. Essa regra diz que, para alcançar a independência financeira, você precisa ter um patrimônio equivalente a 25 vezes suas despesas anuais. Por exemplo, se você gasta R$60 mil por ano, 5 mil por mês, você precisará de R$1,5 milhão investido para viver sem precisar trabalhar. Esse número vem de décadas de estudos sobre retiradas sustentáveis de portfólios, especialmente o estudo Trinity Study, amplamente utilizado por planejadores financeiros no Brasil e no mundo. A lógica por trás da regra dos 25x é simples: se seu portfólio rende em média 5% ao ano, considerando uma mistura de ações, fundos imobiliários e renda fixa, você pode retirar 4% desse valor anualmente sem correr o risco de zerar seu capital. Esse 4% cobriria suas despesas, e o 1% restante permitiria que o patrimônio se mantivesse ou crescesse ao longo do tempo, ajustado à inflação. No Brasil, com uma Selic em torno de 10% em cenários de alta, esse cálculo pode variar, mas a lógica permanece. Você precisa de um múltiplo das suas despesas. Muitos jovens erram ao calcular esse valor com base na renda, e não nas despesas. É comum ouvir: quero ter R$2 milhões porque ganho 100 mil por ano. Mas se você gasta apenas 40 mil por ano, 1 milhão já seria suficiente. O foco deve estar no consumo, não na receita. Quanto menor seu custo de vida, menos você precisa acumular para alcançar a liberdade. Isso explica por que pessoas com rendas médias, mas com gastos baixos, alcançam a independência antes de executivos com salários altos e dívidas maiores. A regra dos 25x não é uma fórmula perfeita, mas é uma excelente referência. Ela considera volatilidade de mercado, inflação e longevidade. Em cenários de crise, como a pandemia de 2020 ou a alta da inflação em 2022, portfólios bem diversificados conseguiram manter esse padrão de retirada. No Brasil, quem investiu em CDBs, LCIs, fundos de índice e FIs com histórico de pagamento de dividendos conseguiu sustentar uma retirada de 4% mesmo em períodos difíceis. Além disso, a regra é flexível. Se você está disposto a trabalhar meio período ou ter uma fonte de renda complementar, pode reduzir esse múltiplo para 15x ou 20x. Por outro lado, se quer viver com luxo ou viajar muito, pode precisar de 30x ou mais. O importante é que você tenha um número claro, baseado em dados, e não em sonhos ou comparações. Outro ponto crucial: o valor necessário muda com o tempo. Uma pessoa de 25 anos que gasta R$40 mil por ano hoje pode precisar de 70 mil por ano aos 50, devido à inflação, mudança de estilo de vida ou custos de saúde. Por isso, o cálculo deve ser revisado anualmente. No Brasil, a inflação média dos últimos 10 anos foi de 6,2% ao ano. Isso significa que 50 mil hoje valerão cerca de 90 mil em 10 anos. Seu patrimônio precisa crescer no mínimo nesse ritmo para manter seu poder de compra. A regra dos 25x também mostra por que a frugalidade é um superpoder. Um jovem que vive com R$3 mil por mês precisa de apenas R$900 mil para se aposentar.
Já outro que gasta 15 mil por mês precisa de 4 milhões e meio de reais. A diferença não está na renda, mas no estilo de vida. E o estilo de vida é uma escolha. Você pode ganhar muito e ainda assim precisar de muito mais, ou ganhar menos, gastar pouco e alcançar a liberdade mais cedo. É importante lembrar que esse valor é o patrimônio investido, não o valor bruto na conta. Dívidas, como financiamentos de carro ou imóvel, devem ser subtraídas. Um jovem com 800 mil reais em investimentos, mas 300 mil de dívida, tem um patrimônio líquido de 500 mil. Se suas despesas forem 48 mil por ano, ele ainda está longe dos 1 milhão e 200 mil necessários, 25 vezes. A riqueza real é o que sobra depois de quitar tudo. Ainda assim, muitos jovens subestimam o poder do tempo. Aos 25 anos, com 50 mil reais investidos e uma taxa de poupança de 30%, é possível alcançar 1 milhão e meio de reais aos 50, mesmo com retornos conservadores de 7% ao ano. O segredo? Começar cedo. Cada ano a menos de início pode custar centenas de milhares de reais em juros compostos perdidos. Portanto, a resposta para quanto você precisa para ser rico não é um número universal. É 25 vezes suas despesas anuais, ajustado ao seu contexto. E o primeiro passo é calcular exatamente quanto você gasta, não quanto acha que gasta. Use aplicativos de controle financeiro, extratos bancários e planilhas. Só assim você terá uma base realista para construir seu plano de independência. Os juros compostos são o motor da riqueza real. Albert Einstein já teria dito que são a força mais poderosa do universo. E, no mundo das finanças, isso é verdade. Juros compostos significam ganhar retorno sobre o retorno. Ou seja, não só seu capital inicial rende, mas os rendimentos também passam a render. No Brasil, um investimento de R$ 1.000 ao ano, com retorno médio de 8% ao ano, vira R$ 148 mil em 40 anos. Se você fizer isso por apenas 10 anos e parar, ainda terá R$ 100 mil depois de 40 anos. O tempo é o maior aliado. A maioria dos jovens subestima esse efeito porque ele é silencioso nos primeiros anos. Nos primeiros 5 anos, você vê pouco crescimento. Mas a partir do ano 15, o crescimento exponencial se acelera. É por isso que quem começa a investir aos 20 anos tem uma vantagem enorme sobre quem começa aos 35. Mesmo investindo menos por mês, o jovem mais jovem pode terminar com muito mais, graças ao tempo. No Brasil, fundos de índice negociados na B3, como o BOVA11 ou o IFIX, tiveram retorno médio de 12% ao ano nos últimos 15 anos, ajustado para a inflação. Um jovem que investiu R$ 1.000 por mês nesse período teria hoje mais de R$ 500 mil, sendo que apenas 180 mil foram de aporte próprio. O resto é juros compostos. Isso mostra que a riqueza não vem de ganhar mais, mas de manter o dinheiro trabalhando por mais tempo. Ainda assim, muitos jovens interrompem esse processo. Vendem seus investimentos para comprar um carro, viajar ou entrar em negócios arriscados. Cada vez que você retira o capital, você quebra a cadeia dos juros compostos. E quanto mais cedo isso acontece, maior o prejuízo a longo prazo. Perder 2 anos de aporte pode custar mais de R$ 200 mil em ganhos futuros. Outro erro é achar que precisa de grandes quantias para começar. Não precisa. R$ 100 por mês, aplicados em um CDB com 10% ao ano, valem R$ 75 mil em 30 anos. O segredo é a consistência. Não importa o quanto, mas que você faça todo mês, sem falhar. Automatize seus investimentos. Configure TED programado. Transforme isso em um hábito, como escovar os dentes. Os juros compostos também funcionam contra você, nas dívidas. Um cartão de crédito com 12% ao mês gera juros compostos que podem dobrar sua dívida em menos de 7 meses. É por isso que a primeira regra da construção de riqueza é: elimine dívidas de alto custo antes de investir. Pagar 12% de juros é melhor do que ganhar 8% em renda variável. Além disso, a inflação também é um tipo de juro composto negativo. Se você deixar seu dinheiro na conta corrente, ele perde valor ano após ano. Desde 2000,
O real perdeu mais de 300% do seu valor frente à inflação acumulada. Guardar dinheiro parado é o mesmo que ver sua riqueza evaporar lentamente. Por isso, investir não é opcional, é essencial para preservar seu poder de compra. Mesmo em renda fixa, como Tesouro IPCA+ ou LCI, você protege seu capital contra a inflação e ainda gera retorno. No longo prazo, qualquer ativo que renda acima da inflação está te tornando mais rico, mesmo que devagar. Os jovens que entendem isso cedo têm uma vantagem decisiva. Eles não precisam de salários milionários. Precisam de disciplina, paciência e conhecimento. E o mais importante, precisam deixar o dinheiro trabalhar sozinho. Você não enriquece trabalhando mais, você enriquece deixando seu dinheiro trabalhar por você. Portanto, o verdadeiro segredo da riqueza não é um ativo mágico, mas o tempo, mais consistência, mais retorno positivo. Combine esses 3 fatores, e você estará no caminho certo. Não espere ficar rico para começar. Comece agora, mesmo que seja pouco. O futuro agradecerá. O maior inimigo da riqueza não é a falta de dinheiro, mas o consumo desalinhado com objetivos de longo prazo. No Brasil, o jovem médio gasta 40% da renda com moradia, 20% com transporte, 15% com alimentação e 10% com lazer. Sobram 15% para tudo mais, incluindo poupança. Quando se adiciona dívidas com cartão, app de delivery e assinaturas, esse saldo cai para menos de 5%. É por isso que, mesmo com renda crescente, o patrimônio não acompanha. Cada escolha de consumo tem um custo de oportunidade. Comprar um tênis de R$ 1.200 significa abrir mão de R$ 1.200 que poderiam estar rendendo 8% ao ano. Em 30 anos, esse valor poderia se tornar R$ 12.000. Ou seja, você não está apenas gastando R$ 1.200, está gastando R$ 12.000 de potencial futuro. Esse é o verdadeiro preço do consumo impulsivo. Muitos jovens justificam gastos dizendo eu mereço. E é verdade, você merece viver bem. Mas viver bem não significa viver além da conta. Significa alinhar suas despesas com seus valores. Se viajar é importante, reduza gastos em outros lugares. Se liberdade é o objetivo, evite dívidas que prendem seu tempo. O problema é quando o consumo é automático, inconsciente, movido por pressão social. As redes sociais agravam isso. Você vê amigos com viagens, roupas e eventos, e sente que precisa participar. Mas a maioria dessas pessoas está financiando com crédito, parcelando ou vivendo no limite. Um estudo do SPC Brasil em 2024 mostrou que 70% dos jovens entre 20 e 29 têm dívidas com cartão de crédito, e 40% delas são por compras desnecessárias. Além disso, o marketing moderno está treinado para criar desejo, não necessidade. Promoções relâmpago, cashback, descontos progressivos, tudo isso é feito para te fazer gastar mais. Até aplicativos de investimento usam cores, notificações e gamificação para te fazer sentir que está ganhando, enquanto você, na verdade, está sendo incentivado a consumir mais. O custo oculto do consumo também inclui tempo. Cada hora que você trabalha para pagar um estilo de vida caro é uma hora que você não pode usar para estudar, cuidar da saúde ou construir um negócio. Você troca tempo de vida por bens que perdem valor. E tempo é o recurso mais escasso que temos. Reduzir o consumo não é sobre viver mal. É sobre viver com intenção. Um jovem que vive com R$ 3.000 por mês em uma cidade pequena pode alcançar a independência décadas antes de outro que gasta R$ 10.000 em São Paulo. Ambos podem ser felizes, mas um tem liberdade muito antes. É possível ter qualidade de vida com simplicidade. Morar em um apartamento menor, usar transporte público, cozinhar em casa, cancelar assinaturas inutilizadas, tudo isso gera economia sem perder bem-estar. O segredo é distinguir entre o que te traz valor real e o que só parece bom nas redes. Portanto, antes de comprar qualquer coisa, pergunte: isso me aproxima ou me afasta da liberdade? Se a resposta for afasta, talvez valha a pena repensar. Cada real economizado é um passo em direção à riqueza real. E isso nos leva ao próximo ponto.
Quanto tempo você vai precisar trabalhar para alcançar esse objetivo? O tempo necessário para alcançar a riqueza depende diretamente da sua taxa de poupança. Estudos mostram que, com uma taxa de 50%, você pode se aposentar em 17 anos. Com 20%, leva 37 anos. Com 10%, pode nunca chegar lá. No Brasil, a média de poupança entre jovens é de 8%, o que torna a independência financeira quase impossível sem um salto de renda. A taxa de poupança é a porcentagem da sua renda que você consegue manter. Não é o quanto você ganha, mas o quanto você guarda. Um jovem que ganha R$ 8.000 e poupa 2.000, 25%, está em melhor posição que outro que ganha 15.000 e poupa 1.500, 10%. O primeiro acumulará patrimônio muito mais rápido. Ainda assim, aumentar a taxa de poupança não depende só de ganhar mais, depende principalmente de gastar menos. Muitos jovens focam em aumentar a renda sem controlar os gastos. O resultado? Mais dinheiro, mesma conta no final do mês. Isso se chama inflação de estilo de vida, quando aumentos salariais são imediatamente absorvidos por novos gastos. Para acelerar o caminho, você precisa atacar os 3 pilares: aumentar a renda, reduzir despesas e reinvestir os ganhos. Trabalhar mais horas, fazer bicos, vender algo ou mudar de emprego pode ajudar. Mas sem controle de gastos, o efeito é temporário. O tempo de trabalho também depende do retorno dos investimentos. Um portfólio com 7% ao ano levará mais tempo para crescer que um com 10%. Por isso, diversificação e escolha inteligente de ativos são cruciais. No Brasil, quem investe em fundos de índice, FIs e Tesouro Direto tende a ter retornos mais estáveis no longo prazo. Além disso, impostos e taxas reduzem seu retorno. Um fundo com taxa de administração de 2% ao ano pode custar mais de R$ 200.000 em 30 anos. Por isso, prefira ETFs, fundos de baixa taxa, e contas com tarifa zero. O tempo também é afetado pela inflação. Se seus investimentos não superam a inflação, você está perdendo poder de compra. No Brasil, a meta do IPCA é 3,25%, mas a média histórica é maior. Invista em ativos que protejam seu capital, como Tesouro IPCA+, ações e imóveis. Planeje com realismo. Se você tem 25 anos, gasta 48.000 por ano, poupa 2.000 por mês, e obtém 7% ao ano, precisará trabalhar cerca de 30 anos para alcançar R$ 1.200.000. Se aumentar a poupança para 3.500, reduz para 22 anos. Pequenas mudanças geram grandes impactos. O objetivo não é trabalhar para sempre, mas para um tempo definido. Defina sua meta de patrimônio, calcule sua taxa de poupança e veja quantos anos faltam. Isso traz clareza e motivação. E lembre-se, você não precisa parar de trabalhar completamente. Pode reduzir a carga, mudar para um trabalho que ama ou empreender. A riqueza te dá opções, e opções valem mais que dinheiro. A internet está cheia de milionários de 25 anos que dizem ter enriquecido com cripto, day trade ou negócios online. A verdade? 99% dessas histórias são exageradas, mal explicadas ou fraudulentas. Muitos usam o mesmo carro alugado, mesma viagem comprada com patrocínio, e mesmo saldo de conta simulado. O Brasil já teve casos de influenciadores processados por promoverem investimentos falsos. O mercado de criptomoedas, por exemplo, teve picos em 2017 e 2021. Mas quem entrou no topo perdeu mais de 70% do valor. Day trade tem taxa de sucesso inferior a 5%. E negócios online exigem tempo, conhecimento e sorte. A maioria falha nos primeiros 2 anos. Além disso, muitos desses ricos têm patrimônio ilíquido, ações de startups, tokens, NFTs, que não podem ser convertidos em dinheiro real. Ter R$ 1 milhão em um ativo que não pode ser vendido não é riqueza. É especulação. A riqueza real é líquida, diversificada e sustentável. Não depende de um único ativo ou tendência. É construída com paciência, não com sorte.
Estudos mostram que a maioria dos milionários nos Estados Unidos e no Brasil enriqueceu com salários, poupança consistente e investimentos em ações e imóveis, não com atalhos. No Brasil, o milionário médio tem entre 50 e 65 anos, trabalhou em profissão liberal ou no setor privado, e investiu por décadas. Eles não aparecem no Instagram porque não precisam provar nada. Sua riqueza é silenciosa, discreta, funcional. Portanto, desconfie de qualquer promessa de riqueza rápida. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é foque no que você controla. Sua taxa de poupança, seus gastos, sua educação financeira. Riqueza não é sobre o que você mostra. É sobre o que você constrói em silêncio. Para saber quanto você precisa, siga 4 passos. Primeiro, calcule suas despesas mensais médias. Use 6 meses de extrato. Segundo, multiplique por 12 para ter o valor anual. Terceiro, multiplique por 25 para ter seu número de independência. Quarto, subtraia seu patrimônio líquido atual. Exemplo: R$ 5.000 por mês, 60 mil por ano, 1,5 milhão necessários. Se você tem R$ 200.000 investidos, faltam 1.300.000. Use simuladores de juros compostos para ver quanto precisa poupar por mês. Ajuste conforme sua realidade: inflação, saúde, localização, estilo de vida. Seu número é pessoal. Não compare com ninguém. Ser rico não é ter milhões. É não precisar trocar tempo por dinheiro. É poder escolher. É viver com segurança, tranquilidade e propósito. Você não precisa de muito para isso, só de consistência. Comece hoje. Poupe antes de gastar. Invista em conhecimento. Avoid dividends ruins. Deixe o tempo trabalhar por você. A riqueza real é invisível. E ela está ao seu alcance.